Bom dia, pessoal. Então vamos falar agora sobre a conservação da energia mecânica. Eu acredito que esse é o nosso último assunto do ano, tá? Hoje é dia 26, tá? Eu acredito que se a gente olhar no calendário, eu não sei até que dia vai as aulas, mas a gente deve ter no máximo mais umas 5 aulas, 5 semanas de aula. 5 semanas. Eu acredito que com essa conservação de energia a gente faz mais uns 3 ou 4 exercícios, ou 3, 4 semanas a gente fale sobre isso, certo? E utilize as últimas para fazer alguma revisão, alguma recuperação de alguma nota. Aí aqueles que estão participando, beleza. E quem não está, depois a gente vê o que vai ser feito, mas eu acredito que aí não é comigo, mas é com a escola. Ok? Tá. Nós vamos falar de conservação de energia. Nós vemos até agora energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. A gente viu os três separadamente, só que na natureza as três elas não estão separadas, certo? Sempre vai haver uma transformação de uma em outra, certo? Então, a gente diz que ela se conserva, tipo assim, o que é um sistema conservativo? Quando a própria energia ela consegue devolver o que ela conseguiu absorver em forma de trabalho. Tá? Existem alguns tipos de forças que não são conservativas. Por exemplo, quando você está de bicicleta, está andando de bicicleta e você pisa no freio ou aperta aqueles manual lá, aperta o freio, o que acontece? Você tem energia cinética e a energia cinética simplesmente some. Na realidade ela não some, certo? Se você tocar naquela borrachinha do freio ou no disco de freio ali, você vai ver que ela aqueceu, certo? Então na realidade o que você fez? Você transformou a energia do movimento em calor, certo? Ou seja, houve uma transformação, certo? Quando você de algum motivo, por exemplo, bate numa parede, o que acontece? Você transforma também a energia da velocidade, ela transforma em som, transforma em calor, transforma em altera a velocidade do vento, tem um monte de coisa que ela se transforma e acaba se dissipando, então você não consegue reutilizar essa energia. Já na conservativa, tá, que acontece não totalmente, mas por exemplo em alguns espaços, tá, você consegue utilizar um tipo de energia e transformar em outro. É isso que a gente vai ver agora. Okay? Então, por exemplo, a energia mecânica ela se conserva em todo momento do exercício, ela vai ficar sempre constante. Okay? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente tem uma mola, tá? Que quando a gente vai esticar ela para cá, ela vai absorver energia potencial elástica, que a gente viu que é kx quadrado sobre 2, certo? Então ela tem uma energia, que a gente chama de antes. Quando eu soltar, o que vai acontecer? Isso aqui vem e vai subir essa rampa aqui, e vai ter a minha energia depois. Então se ela subiu, ela vai ter uma altura, então ela vai ter energia potencial gravitacional, certo? Então a energia que eu tenho aqui antes vai ser igual à energia que eu vou ter depois. O valor dessa energia aqui será igual. Ok? Isso é bem importante. Tá? Só que em um sistema conservativo, tá? Nesse sistema aqui, algumas vezes, certo? O que vai acontecer? Antes de sair daqui da mola, vou pegar aqui, antes daqui da mola chegar aqui, ele passa, tem esse meio aqui, então tem o antes, digamos que tem o durante e tem o depois, certo? Nesses intervalos aqui, por exemplo, o que acontece quando eu soltar aqui? Quando eu soltar isso daqui, ela vai transformar a energia da mola em velocidade, então ela vem até aqui com velocidade. Então nesse espaço que tem aqui, que é o durante, onde ela saiu da mola até aqui, eu vou ter velocidade, certo? Que podia ser um antes e um depois aqui também. Ou isso aqui também podia ser com velocidade, eu passar daqui para cá. Por quê? A energia que eu tenho aqui é igual a energia que eu tenho aqui, igual a energia que eu tenho aqui. O problema é aqui no meio. Porque quando ele está subindo a rampinha aqui,
a gente pode até, todo mundo consegue perceber isso, o que vai acontecer aqui se eu tiver que empurrar alguma coisa. Ele vai chegar com uma velocidade grande e à medida que ele começa a subir, ele vai começar a perder velocidade. Se ele começa a perder velocidade, certo? A energia vai ser menor. Por quê? Ele está perdendo velocidade e ganhando altura. Eu vou ter um meio termo aqui, ó, tá? Então aqui, vamos voltar de novo aqui, ó. Então, nesse da mola. Quando eu estico a mola aqui, eu tenho energia potencial elástica. Quando eu solto, eu tenho energia cinética, que ele vai estar em movimento, ele tem velocidade aqui. Quando ele começa a subir, ele vai ter a velocidade e vai ter a altura, vai ter uma mistura dos dois aqui. Até que quando ele chega lá em cima, tem um ponto exato que ele para. Nesse momento que ele para, ele só tem potencial gravitacional. E o contrário também funciona, que ele vai fazer o quê? Ele vai descer, aí vai começar a altura daqui para cá, vai começar a diminuir. Então, se diminuir a altura, diminui a energia potencial gravitacional. Só que quanto mais para baixo, a gente consegue perceber que a velocidade do objeto aumenta. Então, a velocidade máxima é aqui embaixo, porque ele não tem mais altura. Então, ele vai ter só energia cinética. Vai bater na mola, vai entortar a mola e vai ganhar cinética. Se a gente não tivesse atrito, se não tivesse barulho, o que ia acontecer? Ele ia fazer isso aqui para sempre. Ele vinha aqui, batia na mola, voltava. Batia na mola, voltava, subia e descia infinitivamente. Só que o que acontece? Ele tem o atrito, tem o barulho, tem o ar aqui. Então ela vai se dissipando, então cada vez ela vai subindo menos aqui. Okay? Só que o que interessa pra gente é, em alguns períodos desses específicos, por exemplo, entre aqui e aqui, ou entre aqui e aqui, onde eu só tenho um. Ok? Então eu vou fazer agora um exemplo bem tranquilinho para a gente poder ver como que faz. Então, esse é o exemplo mais simples que tem. Então eu tenho uma esfera, uma bolinha, aqui em cima aqui, e ela tem massa de 5 kg e ela está a uma altura de 45 metros. 45 metros eu acho que deve ser um prédio de 5 ou 6 andares. Tá? Então eu tenho essa bolinha lá em cima. E eu quero saber que velocidade que ela vai bater no chão. Ou seja, um pouquinho antes dela bater no chão, aqui digamos que seja o chão, um pouquinho antes que velocidade que ela está. E quando ela bate no chão, a velocidade vai ser zero. Ela só vai ter energia, certo? Então, a velocidade máxima dela é quando ela atinge o chão. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que identificar primeiro qual a energia que eu tenho antes e qual que eu vou ter depois. Então, energia antes é aqui, certo? O que eu tenho? Se ele está parado lá em cima, ele está em uma altura. Então, ele não tem velocidade e não tem mola. Se não tem velocidade e não tem mola, então ele tem o quê? Energia potencial gravitacional, que é mgh, certo? Quando ele começa a cair, ele transforma essa altura em velocidade. Então, quanto mais baixo ele está, mais velocidade ele tem. Então, aí o depois, a energia depois vai ser o quê? Energia cinética, que é mv² sobre 2. Se a energia antes vai ser igual à energia depois, então esse mgh aqui vai ser igual a esse mv² sobre 2, certo? Ok? Como eu tenho massa aqui dos dois lados, e aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte, eu só posso cortar quando eu tenho dos dois lados, tá? Então nesse caso aqui, eu tenho massa e massa. Se eu usar também a massa de 5 kg, não tem problema nenhum, o valor vai dar o mesmo. Só que como está multiplicando, vai passar dividindo e vai acabar cortando. Então eu já elimino aqui no começo. Só que só funciona do mgh para o mv² sobre 2. Ok? A gravidade, se não for falado nada para vocês, se não aparecer no problema, a gravidade geralmente a gravidade real da Terra é 9,81. Mas normalmente a gente usa para arredondar, como a gente quer simplesmente fazer estudar, então a gente usa 10 para facilitar. Ok? A altura que eu tenho é 45, a velocidade eu quero saber, certo? Então fica 10 vezes 45 v² sobre 2. Multiplica aqui o 10 vezes 45 dá 450, e o 2 está dividindo, vai passar para cá multiplicando, 450 dividido 2 é 900, certo? Eu não quero a velocidade ao quadrado, eu quero v, então eu tenho que tirar a raiz de 900, que é 30. Então essa bolinha, quando ela atingir o chão aqui embaixo, ela vai estar com a velocidade de 30 metros por segundo. Ok? Tá? Então, qual é o segredo desse tipo de problema? Você analisar, o ideal é até fazer um desenho, certo? E ver. Geralmente eu tenho uma energia e vou transformar em outra, certo? E antes igual a e depois, basta você identificar. Lá naqueles exemplozinhos que a gente fez aqui. Deixa eu botar lá no slide anterior, lá, aqui. Certo? Por exemplo, se tem mola,
Então basta você ler o problema e tipo assim, apareceu a palavra mola, então quer dizer que a fórmula é essa. Tem velocidade? É essa aqui. Tem altura? É essa aqui. Certo? Então mola, velocidade e altura. Sempre você vai usar duas dessas. Nunca uma só. Certo? Sempre você vai ter duas. E uma vai ser igual a outra, como a gente fez no exemplo aqui. Certo? A energia antes igual a energia depois. Tá? Aí você vai achar que depois é só matemática. Ok? Eu vou deixar lá no Google Sala de Aula, provavelmente para essa semana, apenas um exercício para a gente fazer com calma. Ok? Aí eu vejo como vocês fizeram e depois a gente, talvez na semana que vem eu grave mais uma aula, talvez explicando os erros ou ver o que aconteceu. Certo? Então, vou ficando por aqui. Lembrando, quem está com as atividades ainda em atraso, tem tempo ainda para fazer, eu deixei em aberto lá. Tá? Faltam mais 5 semanas, então não vamos agora pipocar agora no finalzinho do ano. Tá? Vamos terminar legal. Se vocês conhecerem alguém que não está fazendo e quiser voltar, conversem com a dona Caliane, que tenham, não sei como que eles vão fazer para aqueles que não fizeram nada até agora, mas quem está fazendo até agora, tranquilo, esse não precisa se preocupar, é só continuar, certo? O pior já passou, faltam só mais, acho que é umas 4 ou 5 semanas só que já termina. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, tenham uma boa semana e até a próxima. Tchau!